Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. Falar sobre ácidos, pessoal, pra mim sempre uma coisa bem legal. Na minha mente, eu fico pensando ali no Mortal Kombat 2, no cenário do ácido, onde tem aquele fosso do ácido. Quando o inimigo ali é derrotado, o oponente é derrotado, você finaliza com um gancho, ele cai ali no fosso de ácido, só aparece a caveira dele. É isso que vem na minha mente quando eu penso em ácido. Só que eu sei muito bem que ácido não é essa coisa verde corrosiva. Temos ácidos extremamente corrosivos, mas outros não são tão corrosivos assim. Por exemplo, o vinagre. O vinagre é uma solução de ácido acético. Você usa para temperar a sua salada, temperar a comida. Ou então você já deve ter tomado uma limonada, uma laranjada. Eu gosto bastante. E ali nós estamos consumindo ácido ascórbico, a vitamina C. Então assim, o conceito de ácido é um conceito bem amplo. Inclusive aqui na Universidade da Química tem um vídeo onde eu apresento a vocês 10 conceitos de ácido base, indo muito além do conceito clássico de Arrhenius, Bronsted e de Lewis. Dá um clique aqui no card aqui em cima, caso queira assistir, ou então aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link. Mas uma classe de ácidos que se aproxima bem desse líquido verde altamente corrosivo e que poucas pessoas conhecem são os chamados superácidos. O que é um superácido? Imagine, por exemplo, que você tem um frasco, e nesse frasco você queira colocar um ácido. Você pode colocar ácido clorídrico, pode colocar ácido sulfúrico, pode colocar vários ácidos ali que não vai ter problema nenhum. Mas se você pegar um superácido de verdade, você vai colocar nesse frasco de vidro, ele vai corroer esse vidro, se você estiver segurando ele vai corroer a sua mão e de repente vai corroer até o chão. Então assim, nós temos ácidos muito fortes e esses ácidos muito fortes são chamados superácidos. Para começo de conversa, a nossa referência de um ácido forte é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é bem forte mesmo. Então, qualquer ácido que seja mais forte do que o ácido sulfúrico, ele é chamado de superácido, mesmo que esse superácido não tenha tanta graça. Eu vou mostrar alguns aqui do lado. Alguns são até comuns, como por exemplo o ácido perclórico. O ácido perclórico ele é um superácido. Por quê? Porque ele é mais forte que o ácido sulfúrico. Ele consegue doar prótons para o ácido sulfúrico, consegue doar H+ para o ácido sulfúrico. Além disso, nós temos alguns ácidos sulfúricos modificados. Se nós retirarmos o átomo de oxigênio e colocarmos um átomo de flúor, por exemplo, nós formamos um outro superácido, um ácido mais forte que o ácido sulfúrico, nesse caso o ácido fluorsulfúrico. Se nós tirarmos o oxigênio e colocarmos ali um grupo CF3, esse ácido também é mais forte que o ácido sulfúrico, então também é um superácido. Mas os superácidos mesmo que nós estamos querendo ver, aqueles que são realmente muito poderosos, são basicamente dois grupos. Nós temos um grupo que é uma mistura de ácidos. Se nós pegarmos o SbF5, o pentafluoreto de antimônio, ele é um composto que pode atuar como um ácido de Lewis. Ele, quando misturado com HF, por exemplo, com ácido fluorídrico, essa mistura forma um superácido. Ou então, você pode pegar o SbF5 e colocar ali, por exemplo, o ácido fluorsulfúrico. Ou se você não quiser o SbF5, pode colocar o AsF5. Enfim, essa mistura de um ácido de Bronsted, como é o caso do HF, e um ácido de Lewis, acaba gerando algumas reações ali que deixam o hidrogênio extremamente livre. Esse hidrogênio extremamente livre sai com facilidade enorme. É como se nós tivéssemos um canhão de prótons porque é H+, né? H+ só tem ali um próton. Um canhão de prótons em solução. Por onde esse superácido passa, ele vai destruindo tudo, vai doando prótons para tudo quanto é espécie, e essas moléculas são simplesmente destruídas. Para os mais antigos, da época de Cavaleiro Zodíaco, não tem ali o Cavaleiro de Peixes, o Afrodite? Lembra do golpe dele, as rosas negras piranhas que destruíam tudo? Então, o superácido faz quase que isso. Ele destrói praticamente todas as moléculas, quebra as moléculas e transforma em outras substâncias. Isso, do ponto de vista químico, é bem legal. Por quê? Dependendo desse intermediário, dessa molécula que é destruída, desse fragmento, a gente consegue fazer outras coisas interessantes. Tem um cara que estudou muito o papel dos superácidos, tanto é que ele deu um nome para ele, registrou o nome como sendo ácidos mágicos, e esses ácidos mágicos eram capazes de protonar alcanos. Talvez você não entenda muito esse termo, mas se você conhecer um pouco mais de química, você deve saber que os alcanos, os hidrocarbonetos, mas em especial os alcanos, eles têm um comportamento ácido-base muito fraco. O carbono ele tem todos os seus elétrons compartilhados, então dificilmente ele vai receber
um H+ extra. E geralmente ele não recebe. Mas na presença de um superácido não tem jeito. O superácido joga tanto H+, com tanta força, com tanta intensidade, que o metano também, mas outros hidrocarbonetos acabam absorvendo esse H+ e são protonados. Geram ali uma espécie que nós chamamos de carbocátions. E esses carbocátions estranhos começam a reagir, formam ali algumas coisas esquisitas, mas que do ponto de vista químico é bem interessante. Tanto é que esse cara que estudou esses superácidos quando aplicados em alcanos é o George Olah. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química porque ele conseguiu fazer várias coisas interessantes. Dentre elas, ele conseguiu melhorar a qualidade da gasolina, conseguiu melhorar a octanagem da gasolina. Porque a gasolina é essencialmente hidrocarboneto, na presença de um superácido, algumas ramificações são quebradas, algumas estruturas são quebradas, e com isso é possível fazer uma gasolina com melhor qualidade, uma gasolina com maior octanagem. Mas esse superácido ele é meio roubado, porque ele só funciona se for uma mistura, se for o SBF5 com HF, por exemplo. E só para vocês terem uma ideia, eles chegam a ser algo em torno de 100 nonalhões, nem sei se existe esse nome, 100 nonalhões de vezes mais forte que o ácido sulfúrico. É da ordem de 10 a 34 vezes mais forte do que o ácido sulfúrico. Então ele é um ácido forte mesmo, ele merece o título de superácido. Mas, como eu disse, ele é meio roubado porque é uma mistura de dois componentes. Existe, entretanto, um ácido único que é extremamente forte. Não chega a ser tão forte assim, não fica na ordem de 10 elevado a 33, fica ali talvez na ordem de 10 elevado a 15 vezes mais forte que o ácido sulfúrico, que são os superácidos baseados em gaiolas de boro. O boro é um dos elementos mais legais da tabela periódica. Ele consegue formar algumas estruturas que formam uma espécie de gaiola. Nós temos ali um total de 11 átomos de boro, formando uma estrutura que lembra realmente uma gaiola. Deve aparecer a figura aqui do lado. Essa gaiola apresenta um átomo de carbono, e esse átomo de carbono tem um átomo de hidrogênio. Esse hidrogênio está extremamente solto, ele sai com muita facilidade. Ele atua como um superácido, e com isso é possível protonar várias substâncias. Mas temos uma diferença. No caso do superácido com a gaiola de boro, esse ácido é liberado, esse H+ é liberado, ele força outras moléculas a receberem esse H+, e como resultado, ao invés de acabar se fragmentando, reagindo continuamente, não. Essa gaiola de boro serve como se fosse uma espécie de almofada, de esponja, ela estabiliza esse intermediário. Com isso, a gente consegue isolar alguns desses intermediários formados. Um exemplo disso foi a possibilidade de nós criarmos um sal de carbocátion. Se você é um aluno de química orgânica, você deve saber que carbocátion é um intermediário, é difícil a gente isolar. Às vezes a gente até mesmo acredita que existe o carbocátion sem comprovar que existe esse carbocátion. Só que com o uso desse superácido, que já foi chamado de o ácido mais forte já produzido, confesso que eu não sei se foi superado esse título, mas esse ácido, considerado o ácido mais forte já produzido, consegue protonar hidrocarbonetos e com isso forma ali um carbocátion e esse carbocátion é estabilizado, é formado um sal. Nós temos um sal de carbocátion e isso prova que existe sim carbocátion, não é uma mera teoria, não é uma mera especulação. O uso então desses superácidos cria uma nova química, cria todo um conjunto de estruturas que antes a gente não conseguia isolar. Por exemplo, nós sabemos que o H3O+ é um cátion, mas vocês já viram um sal de H3O+? Não, provavelmente não. Mas é possível formar sais de H3O+, utilizando superácidos. É possível protonar o NO2+. O NO2+ é um cátion. Nós conseguimos jogar um outro cátion nele, o H+, e formar o HNO2 2+. E isso só é possível graças aos superácidos. E isso abre espaço para toda uma nova química, em condições adversas, em condições extremamente perigosas, afinal estamos trabalhando com superácidos, mas extremamente empolgante. É óbvio, se existe um superácido, existem também as superbases, mas isso eu não vou falar nesse vídeo. Eu quero saber agora o que vocês acharam desse vídeo. Deixem aqui na descrição, deixem seus comentários, compartilhem também esse vídeo, galera. Vai ser muito legal que mais pessoas venham conhecer o conceito dos superácidos e a química fique popularizada. E antes que eu me esqueça, me sigam lá no Facebook. Eu vou deixar um link aqui na descrição do Facebook, da página do Universidade da Química, do perfil no Instagram do Universidade da Química. Sempre publico
coisas novas lá, vou deixar o link aqui embaixo. E se você quiser saber um pouco mais sobre superácidos de uma maneira mais formal, olhando as reações, enfim, com mais detalhes, tem uma aula exclusiva sobre isso no meu curso Tudo sobre Química Inorgânica. Aliás, no curso Tudo sobre Química Inorgânica tem uma série de aulas voltadas para ácidos e bases, um módulo inteirinho bem completo. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira assinar, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, galera? Deixe seus comentários, dê o seu like e se inscreva no Universidade da Química. Até o próximo vídeo.